Olá pessoal, vamos dar início então ao nosso projeto 1, que vai tratar sobre estudos de comunidades locais. Explicação do projeto. Os alunos podem realizar um estudo sociológico em comunidades próximas à escola. Eles podem investigar aspectos como estrutura social, economia, cultura e problemas enfrentados pela comunidade. Isso pode envolver entrevistas com moradores, observações e análise de dados demográficos. O objetivo é permitir que os alunos entendam como os conceitos sociológicos se aplicam em contextos reais e como as comunidades se organizam e interagem. Objetivo do projeto. O objetivo principal do projeto é entender e analisar as dinâmicas, características, necessidades das comunidades locais e uma área específica. Isso pode incluir fatores como a composição demográfica, economia local, infraestrutura, acesso a serviços públicos, redes sociais, cultura e tradições, entre outros aspectos. O objetivo principal é obter uma compreensão abrangente das comunidades locais para informar políticas, programas, intervenções que possam melhorar sua qualidade de vida e promover o desenvolvimento sustentável. A execução do projeto, então. Planejamento e a preparação. Essa fase envolve a definição clara dos objetivos do estudo, a seleção da área geográfica de interesse e a identificação das metodologias de pesquisa apropriadas. A coleta de dados, e esta etapa são coletadas informações relevantes sobre as comunidades locais. Isso pode ser feito por meio de entrevistas com membros da comunidade, questionários, observações, análise dos dados secundários e outros métodos de pesquisa. Também a análise de dados. Uma vez que esses dados de dados tenham sido coletados, eles são analisados para identificar padrões, tendências, insights significativos. Isso pode envolver técnicas estatísticas, análise qualitativa e interpretação de resultados. Interpretação e discussão. Os resultados dessa análise são interpretados à luz dos objetivos do estudo, discutidos em termos de suas implicações para a comunidade local e para possíveis intervenções e políticas. A elaboração do relatório. Os resultados dos estudos são compilados em um relatório que documenta as descobertas, as conclusões e as recomendações. Este relatório é geralmente compartilhado com partes interessadas relevantes, como autoridades locais, organizações da sociedade civil e membros da comunidade. Seleção da comunidade. Os alunos devem selecionar uma ou mais comunidades próximas à escola para estudar. Isso pode incluir bairros residenciais, áreas comerciais ou até mesmo comunidades étnicas específicas, dependendo dos interesses e da disponibilidade de acesso. Definição dos aspectos a serem investigados. Os alunos devem decidir quais aspectos da comunidade desejam investigar, como a estrutura social, a economia, a cultura e os problemas enfrentados dessa comunidade. A coleta de dados, então. Os alunos podem usar uma variedade de métodos para coletar os dados, incluindo entrevistas com moradores locais, observação direta do ambiente, análise dos dados demográficos disponíveis e pesquisas de fontes secundárias, como jornais e relatórios governamentais. Também podem coletar dados de um estudo de uma comunidade local e os alunos podem empregar uma variedade de métodos de pesquisa dependendo dos aspectos específicos que desejam investigar. Algumas sugestões dos métodos coletados dos dados. Entrevistas estruturadas ou semi-estruturadas. Os alunos podem conduzir entrevistas com membros da comunidade local para obter informações como uma variedade de tópicos, como estrutura social, economia, cultura e desafios enfrentados pelaquela comunidade.
As entrevistas também podem ser realizadas pessoalmente, por telefone ou por plataformas online, dependendo da acessibilidade e preferência dos entrevistados. Também por questionários, os alunos podem elaborar questionários questionários para distribuir entre os moradores da comunidade. Também a observação participante, os alunos podem participar ativamente da comunidade cotidiana da comunidade, observando e registrando os aspectos como interações sociais, atividades econômicas, etc. A observação participante pode fornecer insights valiosos sobre a dinâmica social e cultural da comunidade. A análise dos dados demográficos. Os alunos podem acessar dados demográficos disponíveis publicamente, como registros de censo, para obter informações sobre a composição da população, distribuição étnica e estrutura familiar, níveis da educação, ocupações e outras características demográficas da comunidade. Pesquisas em fontes secundárias. Os alunos podem realizar pesquisas em fontes secundárias como jornais, relatórios, estudos acadêmicos, documentos históricos, entre outros. Os grupos focais. Os alunos podem organizar os grupos focais com membros da comunidade para discutir assuntos tópicos e específicos em profundidade. Essas discussões em grupo podem fornecer vários aspectos sobre cada percepção daquela comunidade. Análise dos dados ainda. Uma vez que os dados tenham sido coletados, os alunos devem analisá-los para identificar padrões, tendências e relações entre diferentes aspectos da comunidade. Eles podem usar técnicas de estatísticas simples e análise qualitativa para interpretar os resultados. Ainda sobre a análise dos dados, após coletar esses dados, para o estudo dessa comunidade, os alunos podem seguir as seguintes etapas. A organização dos dados. Antes de iniciar essa análise, é importante organizar os dados de forma clara e acessível. Isso pode incluir a caracterização dos dados por tema, a criação de tabelas ou gráficos para visualização e a identificação de padrões ou discrepâncias. 2. Identificação dos padrões e tendências. Os alunos devem examinar os dados em busca de padrões e tendências significativas. Isso pode envolver a identificação de relações de causa e efeito entre diferentes variáveis ou a observação de mudanças ao longo do tempo. 3. A análise estatística. Se os dados coletados incluírem informações quantitativas, os alunos podem realizar essas análises estatísticas para quantificar padrões, calcular médias, medianas, desvios de padrão e realizar testes de significância estatística. 4. A análise qualitativa. Para os dados qualitativos, os alunos podem realizar uma análise de conteúdos para identificar temas, padrões de discurso, insights significativos. Isso pode envolver a codificação dos dados, agrupando-os em categorias e identificando relações entre diferentes conceitos. A comparação e contraste. Os alunos podem comparar os dados coletados com teorias sociológicas relevantes ou com dados de outras fontes para obter uma compreensão mais profunda da comunidade local e dos fenômenos sociais observados. Interpretar os resultados. O 6º. Uma vez que os dados tenham sido analisados, os alunos devem interpretar os resultados à luz do objetivo do estudo e das questões de pesquisa. Eles devem tentar explicar o significado dos padrões identificados
e suas implicações para a comunidade local. Apresentação dos resultados. Os alunos devem comunicar as descobertas de forma clara e persuasiva. Isso pode incluir a elaboração de resultados de relatórios escritos, apresentações orais, gráficos ou infográficos, para visualizar os resultados da análise dos dados. Oitavo é a reflexão crítica. Finalmente, os alunos devem refletir criticamente sobre o processo de coleta de dados e a análise, identificando limitações, desafios e oportunidades para futuras pesquisas. A seguir, algumas etapas que os alunos vão ser capazes de realizar em análise abrangente e significativa dos dados coletados para o estudo de uma comunidade local, fornecendo insights valiosos sobre a estrutura social. Elaboração do relatório. Os alunos devem preparar um relatório que documente suas descobertas, incluindo uma descrição da comunidade estruturada, a análise dos dados coletados e discussão sobre as implicações sociológicas de seus achados. A elaboração de um relatório para um estudo sobre uma comunidade local deve seguir uma estrutura clara e organizada, fornecendo uma visão abrangente das descobertas e conclusões dos estudos. Aqui está uma sugestão da estrutura. Tem que ter capa com título de estudo, nome da instituição ou escola, a data, nome dos alunos responsáveis do estudo. O sumário, que é um breve resumo do estudo, destacando os principais objetivos, métodos de pesquisa, descobertas mais importantes e conclusões. A introdução é a contextualização de estudo, incluindo uma breve descrição da comunidade local estudada, razões para realizar o estudo e objetivos específicos da pesquisa. A metodologia é a descrição detalhada dos métodos e técnicas de pesquisa utilizadas, incluindo a abordagem de coleta dos dados, a amostragem e procedimentos de análise dos dados. Os resultados é a apresentação e análise dos principais resultados do estudo, organizados de acordo com os temas ou áreas de interesses investigadas, utilizando também tabelas gráficos, tabelas e outros recursos visuais que apresentam dados quantitativos de forma clara e concisa. Inclui também citações ou exemplos de dados qualitativos para ilustrar e apoiar as conclusões. A discussão. A interpretação dos resultados à luz dos objetivos de estudo, teorias sociológicas relevantes e contexto mais amplo da comunidade. A exploração dos padrões identificados, tendências, relações de causa e efeito, implicações práticas e possíveis áreas para futuras pesquisas. A conclusão. Recapitulação das principais descobertas e conclusão do estudo. Destaque também ali as principais contribuições do estudo para o entendimento da comunidade local e sua relevância para políticas públicas, intervenções sociais ou desenvolvimento comunitário. Ainda também, dentro da elaboração do relatório, pode conter também as recomendações, que são as sugestões práticas específicas com base nas conclusões de estudos, que pode incluir também as recomendações, contendo recomendações para as autoridades locais, organizações da sociedade civis e outras partes interessadas. E também as referências utilizadas, que são listadas todas as fontes citadas no relatório, formatadas de acordo com o estilo da citação recomendada pela APA e MLA, entre outros.
Apêndices. Qualquer material adicional relevante para o estudo, como questionários utilizados, transcrições de entrevistas, documentos com sentimento informado e entre outros. A nota final. O relatório deve ser escrito de forma clara, concisa e objetiva, utilizando uma linguagem acessível para o público-alvo pretendido. Além disso, é importante revisar o relatório cuidadosamente quanto à precisão, coesão e coesão textual antes da entrega final. A apresentação dos resultados. Então, os alunos podem apresentar seus resultados em sala de aula, em forma de apresentação oral, pôster ou relatórios escritos, compartilhando essas descobertas com os colegas professores. A avaliação. A avaliação dos cursos são baseados de uma variedade de critérios, incluindo a participação e discussão em classe, projetos de grupos focais, apresentações individuais e trabalhos escritos. Valorizamos também não apenas o conhecimento teórico dos nossos alunos, mas também a sua capacidade de aplicar conceitos e teorias da situação da vida real. A conclusão. Com base nos estudos, nos resultados do estudo, podemos concluir para compreender as comunidades locais que é fundamental para promover o desenvolvimento sustentável e a inclusão social. Ao reconhecer as necessidades e recursos existentes dentro dessas comunidades, podemos implementar políticas e programas mais eficazes que atendam às suas demandas e fortaleçam sua resiliência. No entanto, é importante ressaltar que o processo de estudo de comunidades locais deve ser participativo, essencial às vozes e perspectiva dos próprios membros da comunidade, garantindo assim uma abordagem mais holística e centrada nas pessoas.